Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Mundo Aberto. Antes de assistir o vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like. É muito importante para que a gente consiga crescer e continuar com novos vídeos para vocês. O que aconteceria se todos os insetos desaparecessem da face da Terra? Insetos podem ser bem irritantes, com seus zumbidos, picadas ou quando caem na comida. Mas talvez devêssemos pensar duas vezes antes de mirá-los com o nosso mata-moscas, raquetes ou inseticidas. Isso porque as populações de insetos ao redor do mundo estão em rápido declínio. Os insetos desempenham um papel fundamental na produção de alimentos e na preservação do nosso ecossistema. Se tirássemos todos os insetos do mundo, também morreríamos, explicou Erica McAllister, curadora sênior do Museu de História Natural de Londres, ao programa da Crud Science, do Serviço Mundial da BBC. Os insetos quebram as estruturas biológicas, o que acelera o processo de decomposição. Isso ajuda a reabastecer o solo. Imagine se não tivéssemos insetos para nos livrarmos das fezes. Isso seria bastante desagradável. Sem insetos, estaríamos nadando em cocô, cheio de animais mortos, diz McAllister. Eles também fornecem alimentos para pássaros, morcegos e pequenos mamíferos. Cerca de 60% dos vertebrados dependem de insetos para viver, e muitas espécies de pássaros, morcegos, sapos e peixes de água doce também estão desaparecendo, explica Francisco Sanches Baio, da Universidade de Sydney, na Austrália. A reciclagem de nutrientes depende fortemente da atividade de milhões de insetos que vivem no subsolo e em corpos d'água que não sejam os oceanos, diz ele à BBC. Outro benefício é o trabalho grátis. Além de ser uma valiosa fonte de alimento para outras espécies e servir aos ecossistemas pela reciclagem, os insetos fornecem outro serviço vital, a polinização, que é essencial para a produção de alimentos. Um estudo recente estimou que nós humanos economizamos até 350 bilhões de dólares anuais, que corresponde a 1,4 trilhão em valores atuais, em benefício do serviço gratuito fornecido por insetos. A polinização por insetos é necessária para a maioria das plantas com flores, incluindo cerca de 75% de nossas plantas. No entanto, muitas vezes ignoramos a ajuda que recebemos dos insetos. Estima-se que 17 polinizadores envolvidos no processo de produzir chocolates, polinizando as plantas de cacau, dos quais cerca de 15 são minúsculos mordedores que todo mundo odeia. Um é a formiga minúscula e a outra é a micromariposa, mas sabemos muito pouco sobre eles. O que sabemos é que em muitos países o número de espécies de polinizadores, como as abelhas selvagens, está em declínio. Algumas das espécies de borboletas conhecidas, incluindo a borboleta monarca, que polinizam muitos tipos de flores silvestres, também estão em declínio. Por isso não podemos correr o risco de ignorar o problema até que seja tarde demais, certo? Grandes números. O mundo dos insetos é muito grande. O peso global total dos insetos existentes é 17 vezes o peso dos seres humanos. Estima-se que cerca de 10 quintilhões de insetos estão vivos na Terra. Os especialistas ainda não estão de acordo sobre a quantidade exata de espécies de insetos. As estimativas variam de 2 milhões a 30 milhões. Mas, diferentemente dos mamíferos, o estudo de longo prazo dos insetos tem sido muito limitado. Estudos mostram que conhecemos apenas cerca de 900 mil tipos diferentes de insetos. Extinção em massa. Porém, nem os números surpreendentes nem sua diversidade protegem os insetos da ameaça de extinção em massa. Parte dos insetos está morrendo antes mesmo de ser descoberta e classificada. Temos exemplos capturados nas décadas de 1930 e 1940 que ainda precisam ser identificados. Seus habitats já foram destruídos. As previsões são sombrias. Um relatório publicado na revista Biological Conservation, em fevereiro de 2019, mostra um cenário sombrio. O documento afirma que a biomassa de insetos na Alemanha, Reino Unido e Porto Rico, 3 países onde o número de insetos tem sido estudado consistentemente nas últimas 3 décadas, está diminuindo cerca de 2,5% ao ano. O número populacional de cerca de 41% das espécies em todos os lugares estudados até agora está caindo, diz o relatório. Uma proporção semelhante de espécies não mostra mudanças nos números, enquanto uma proporção menor de espécies está aumentando e se tornando mais abundante, talvez para preencher o vácuo e deixando por aqueles que estão desaparecendo. A diminuição é alarmante. Um estudo de 2017 indicou que os insetos voadores haviam diminuído mais de 75% em quase 30 anos em 60 áreas protegidas na Alemanha. Na ilha de Porto Rico, um acadêmico dos Estados Unidos constatou uma queda drástica de 98% no número de insetos ao longo de um período de 4 décadas. Nesse ritmo, muitas espécies podem desaparecer. Se as tendências atuais não forem corrigidas, veremos o desaparecimento de uma enorme proporção de espécies de insetos.
A perda de habitat, devido à agricultura intensiva, é vista como o principal fator que prejudica os insetos, como as moscas que polinizam os cacaueiros. Essas moscas pequenas precisam de árvores para a vida adulta. As larvas dos insetos vivem em folhas em decomposição. Se você faz monocultura, está se livrando de árvores que fornecem sombra, de que os adultos precisam, e você também se livrou do habitat delas, e as larvas precisam dele. O crescente uso de pesticidas químicos, espécies invasoras e aquecimento global também estão contribuindo para o declínio do número de insetos. A má notícia é que os insetos praga, como as baratas, provavelmente reverterão essa tendência geral, porque parecem ter desenvolvido resistência a muitos pesticidas. Os insetos de criação rápida provavelmente vão prosperar por causa das condições mais quentes, porque muitos de seus inimigos naturais, que se reproduzem mais lentamente, irão desaparecer. É bastante plausível que possamos acabar com as pragas de alguns tipos de insetos, mas vamos perder abelhas, moscas das flores e borboletas. Por outro lado, cientistas dizem que ainda temos tempo para tomar medidas corretivas. Isso inclui restaurar paisagens plantando árvores, arbustos e canteiros de flores ao redor dos campos, eliminar os pesticidas mais perigosos do mercado e implementar políticas eficazes de redução de emissão de carbono. Decisões tomadas por indivíduos, como o consumo de alimentos orgânicos, também podem ajudar a mudar o destino dos insetos no mundo. Isso incentivaria os agricultores a reduzir a quantidade de pesticidas usados em suas fazendas e, portanto, ajudaria a reduzir o ônus dessas substâncias tóxicas no meio ambiente. Esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixe aquele like para fortalecer com a gente e compartilhe com seus amigos. Até o próximo vídeo, galera!